Olá, chegamos para mais um Radar Podcast. Eu quero, antes de iniciar o nosso programa de hoje, pedir para você, meu amigo, minha amiga, que tem acompanhado os nossos programas, para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Nossos vídeos, nossos áudios agora vão estar nos canais musicais, como o Spotify, por exemplo. E tem mais uns 3 ou 4 aí que depois nós vamos passar certinho para vocês. Vamos enviar também para aqueles que a gente tem encaminhado. Mas é importante que você curta, que você compartilhe, que você siga lá no Spotify. Nós estamos contando aí a história de uma categoria que tem mais de 300 anos de existência. Mas que os últimos 40 anos são anos de muita luta, de muita resistência e que está presente em mais de 5 mil municípios desse país. Que são os trabalhadores dos Correios, são carteiros, atendentes comerciais, auxiliares administrativos, motoristas, motociclistas, OTTs, que são os operadores de triagem e transbordo, que são aquelas pessoas, algumas pessoas você não conhece. Talvez você conheça o carteiro, o atendente comercial, talvez você conheça o motorista, o motociclista, e algumas outras você não conhece, porque estão por trás daquilo que o carteiro necessita para entregar a sua encomenda. Então são trabalhadores e trabalhadoras que há anos estão aí nas ruas do nosso país e que desenvolvem um trabalho de excelência. E nós vamos dar continuidade a esse trabalho, a esse podcast, contando a luta desses 40 anos que foram 40 anos de resistência. Quero, antes de passar aqui para o nosso convidado do dia, que é o nosso companheiro Márcio, quero falar sobre o Plebiscito 2025. O Plebiscito Popular 2025 está vindo aí para fazer uma pergunta, ou seja, 2 perguntas para o povo brasileiro. São 2 perguntas que estão diretamente ligadas à sua vida, ao seu trabalho, tá certo? A primeira pergunta é: você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1? A escala 6x1 é uma escala que tem tirado as pessoas do convívio familiar, tem tirado as pessoas do convívio religioso. Os jovens já não conseguem ir mais para a igreja porque tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar sábado, tem que um dia de folga, não conseguem estudar e ter um desenvolvimento legal na faculdade, na escola, porque tem que se preocupar com o seu trabalho. Então a escala 6x1 ela tem que acabar. Então uma das perguntas é esta. Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1? E a pergunta número 2 é: você é a favor de quem ganha mais de 50 mil reais por mês pague mais imposto de renda para que quem ganhe até 5 mil reais fique isento de pagar? Isso é importante, porque nós precisamos isentar o povo mais pobre de pagar imposto de renda. Mas o governo também precisa arrecadar para que ele consiga ter investimento em saúde, educação e habitação popular, em saneamento básico. E de onde é que vai vir esse dinheiro? Vai vir daqueles que ganham mais de 50 mil reais, mas principalmente dos milionários, das bets e dos bancos. Então é importante, participe do plebiscito popular. Quando você vê uma banquinha espalhada pela cidade de São Paulo, espalhada pelo Brasil, está no Brasil inteiro. Tem também a votação online, que você pode receber um QR Code para você votar. Recebeu o QR Code? Vá lá, vote e deixe aí o seu apoio a esta campanha que está a nível nacional. Então, esse é o nosso recado sobre o Plebiscito Popular 2025. Bom, no dia de hoje eu estou recebendo aqui o meu companheiro Márcio, que é um trabalhador dos Correios, carteiro, menino de luta, companheiro aí das jornadas que a gente desenvolve por esse Brasil afora e que tem uma história também dentro da categoria de Correios, uma história de luta, sempre participou das lutas junto conosco e está aqui hoje para contar um pouco da sua história. No programa de hoje, Márcio, nós começamos nos programas anteriores a fazer uma homenagem aos companheiros, companheiras que sempre estiveram na luta junto conosco e que por algum motivo
ou por falecimento, ou por aposentadoria compulsória, né, por um problema de saúde mais grave, ele acabou deixando de participar da luta. E no programa de hoje eu quero homenagear um camarada lá do CDD, em que eu trabalhei, que você trabalha hoje, do CDD São Miguel, um camarada que amava o futebol e que infelizmente nos deixou, que é o companheiro Iena, né, um cara muito, muito gente boa. Hoje vou dedicar esse programa a ele e no final do programa eu falo um pouco sobre o Iena. Márcio, a palavra é sua. Quanto tempo você trabalha no Correio? Como é que você entrou no Correio? Por que veio para o Correio? Bom, primeiramente, boa noite, né? E entrei no Correio em janeiro de 2001, Ribamar, no setor internacional, lá no Jaguaré. E por força maior, porque eu não queria, né, entrar no Correio, mas o meu irmão já era funcionário dos Correios e falou para minha mãe que eu tinha que prestar aquele concurso. E aí eu era muito menino, né, com 20 anos, eu prestei, passei, mesmo sem querer ir, só que aí quando eu entrei, cheguei dentro do Correio, eu falei, vou ficar aqui uns 5 anos, que é o que todos, né, todos os funcionários, acho que se você pegar 80% dos funcionários, falam, eu vou ficar aqui só de passagem. Só que aí a gente vai gostando, vai pegando o corpo, vai se identificando com o serviço. Não é a estatal que enche os olhos, né? Mas também não é, não é nem copo cheio nem copo vazio. Fica pelo meio ali. E aí eu fui ficando e em 2001, eu entrei em 2001, janeiro, quando foi em setembro eu virei motociclista, Riba. E no Internacional, e a gente saía para coletar à tarde. E durante o dia, durante a parte da manhã a gente fazia indução de carga internacional que chegava, induzia. E por lá eu fiquei até 2005, 2006. Aí eu fui pro Jaguaré. No Jaguaré fiquei mais 6 anos lá. Quando foi em 2013 eu vim pra Zona Leste, pra perto de casa. E fui pro Itaquera, trabalhei mais 3 anos no Itaquera e agora eu tô no CDD onde você fez história lá, né? CDD São Miguel, você é bem falado lá. E tô lá até hoje como carteiro motorista, hoje carro, né? Saí da moto, tô no carro. E, cara, desempenhando, sempre na luta, sempre tentando esclarecer o trabalhador, né, Ribamar? O trabalhador, você sabe disso, o trabalhador comum, não o politizado, não o viciado, o trabalhador comum, ele é carente, cara, dentro do Correio hoje, mano. Ele é muito carente, cara. E aí ele precisa, às vezes, de uma informação que é mínima, mas ele precisa de alguém para falar, ele precisa um psicólogo lá dentro, lá, cara, que ele vai chegar e vai contar um acontecido dele e tal, e a gente vem fazendo esse papel. Assistir as outras entrevistas, show de bola, parabenizar você pelo podcast. Eu acho que o caminho é esse, isso valoriza tanto a luta como os excetistas, né? E eu vi lá quase todos que eu vi passar aqui, eles tiveram carreira dentro do sindicato já, foram diretores. Foram diretores. Quase todos, eu fiquei até impressionado, eu falei, nossa, esses caras, né? Todo diretor. Eu nunca tive essa oportunidade, eu sou um ativista de base, a gente faz o nosso trabalho lá na Zona Leste, né? E um ativista de base, sempre tentando informar, sempre tentando... onde é o braço, a extensão do braço do sindicato, nós somos, né? A gente busca uma informação dentro do sindicato e leva pro trabalhador. E, cara, tô aí. Mas quando você chegou no Correio, então a gente já tinha ticket, já tinha cesta básica, né? Quando você chegou à cesta básica ainda era aquela caixa de alimentos, né? Sim, ainda não tinha mudado, porque eu acho que, se não me engano, mudou em 2004, né? Que nós transformamos a nossa cesta básica num vale também, que recebia a folha ali com 4 tickets, né? Eram 4 tickets ali da cesta básica. Mas ainda pegou a luta pelos 30%, né? Ainda pegou as principais greves também da categoria. E eu te pergunto, assim, 2001, quando você entrou, em 2002 nós não tivemos a greve, né? Porque 2001 nós tivemos greve, mas 2002 nós não tivemos, que foi o período eleitoral ali, um período em que acabou não acontecendo a greve, embora a mobilização tivesse bem organizada, os trabalhadores estivessem dispostos à greve, mas não aconteceu. Mas em 2003 aconteceu a greve,
né? Aconteceu 2004, 2005, 2007, 2006, se não me engano, não aconteceu, mas 2007 aconteceu, 2008 foi a greve forte. 30. Né? 2007 nós tivemos 2 greves, uma campanha salarial e a dos 30%, que durou poucos dias. A primeira, né? E aí depois, 2008, nós fizemos mais 2 ou 3 greves também. Sim. Você pegou um período de organização de luta e hoje a gente vive um período em que, embora a empresa esteja passando por um processo, mas mesmo com esse processo não há uma mobilização, pelo menos a gente não vê, não sente isso. Qual que é a principal diferença que você vê daquele período para hoje? Eu estava conversando com você aqui, fora antes de iniciar a entrevista, e a gente é aquilo, Iba. Eu acho que a empresa ela tem as armas delas e os trabalhadores têm as deles. E de 2008, nem tanto, 2010 para cá, Riba, eu vou te falar, eu acho que se misturou muito o movimento sindical com empresa, Riba, mano. Eu acho que aí a gente começou a perder muito. Essa separação da federação também, eu acredito que isso deu uma quebrada no movimento, porque a empresa, ela é uma empresa só. E por que vão ser 2 federações? Eu acredito que quando separou lá, a empresa começou a fazer um ano, ela passava um melzinho na boca de uma federação e a outra criticava aquela. No outro ano, ela passava um melzinho de cá e a outra criticava. E assim sucessivamente. E o trabalhador foi perdendo a credibilidade nas instituições sindicais. E hoje, ou a gente faz um trabalho de base ferrado, Ribamar, recomeça tudo de novo, ou cada vez mais o trabalhador vai ficar fora das greves, aqueles movimentos, aquelas assembleias de Praça da Sé, lembra aquela... Reunião de delegados sindical. Nossa Senhora, aquela plenária, tudo aquilo, tá perdendo o encanto, aquele ônibus, lembra? Pô, ô Ribamar, lá em 2010, eu lembro, cara, saía ônibus do Jaguaré, vocês vinham com ônibus lá da Zona Leste, cara, aquele ônibus saía passando em CDD. Hoje em dia, cara, pra você encher uma van com 11 pessoas é uma luta. É uma luta. E o trabalhador tem a culpa dele sim, de não estar, viu, trabalhador, de não estar engajado na luta, né? Sempre esperando pelo outro, né, Ribamar? Porque infelizmente na nossa categoria é assim, Ribamar. Tem muito cara acomodado lá dentro que fala, eu não vou pra luta porque eu sei que fulano vai brigar por mim. Eles não vão assinar nada que não me contemple. E hoje, infelizmente, a gente não consegue separar um acordo coletivo de quem é sindicalizado e de quem luta com de quem não é sindicalizado e não luta. Infelizmente. E aí, cara, aí eu acho que acontecendo isso, Ribamar, eu acho que perdeu um pouco, a categoria perdeu um pouco da força como de luta, né? Porque o Correio, historicamente, a categoria de Correio, ela sempre foi forte. Não é à toa que no governo do Bolsonaro aí, a única categoria que enfrentou, que meteu o pé mesmo na porta e falou, nós vamos pra cima foi 4 greves. Do general, foi a de Correios. Foi a de Correios. E isso nos orgulha, né? Isso nos orgulha. Então, Márcio, eu acho que nós perdemos muito, inclusive com a educação dos trabalhadores, né? Porque assim, quando a gente participava das assembleias, depois daquela assembleia, estamos na campanha salarial. Então você separava a Zona Leste para cá, Zona Norte para lá, Zona Sul para cá, fazia uma plenária com aqueles trabalhadores, explicava a campanha salarial, explicava o que a empresa queria tirar, o que a empresa estava oferecendo. O trabalhador ele ia se educando. Ele chegava no setor de trabalho, ele reproduzia aquilo, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje, embora estejamos vivendo o período aí da informatização, mas não precisamos abandonar todos os métodos de luta. Principalmente porque o presencial, principalmente você vai fazer uma assembleia, você vai fazer um congresso, você vai fazer uma plenária, é importante que você tenha as pessoas que estão próximas participando ali, junto com você, dialogando, tendo aquele contato contigo, para que, inclusive, ela pegue mais confiança em você. Também. Né? E eu acho que nós perdemos muito realmente nesse período. E é num período em que a categoria mais precisa de organização. Porque eu sou carteiro,
pedestre, né? Tive no carro e quando eu estava em São Miguel, eu saí de São Miguel, não é por conta de gerência, não foi porque queria ir mais perto de casa, eu saí de São Miguel por conta dos assaltos. E foi justamente no período em que a gente não tem resposta efetiva das nossas direções, né? Quando eu saí de São Miguel, eu sofri um assalto na Água Vermelha, em que os caras pegaram a gente ali, eu acho que é ali na Nordestina, ali perto do Açaí da Nordestina, Sei. numa perua, não era van, era perua, aquela peruinha que tem Na época era perua, né? Era o baúzinho terceirizados. atrás. O cara me colocou no baú de trás, 3. Um foi lá com o motorista na frente, o outro junto com as encomendas e o outro no baúzinho com a arma nas minhas costas. Até chegar ali na Água Vermelha, descarregar o carro e a gente ficar deitado sem saber se tem alguém dentro do carro, sem saber se tem uma arma apontada para você. E quando eu cheguei na delegacia, o chefe dos investigadores olhou para o motorista da van, foi lá, pegou o RG dele, pesquisou, viu que ele já tinha tido 8 assaltos naquela linha. Aí mandou ele entrar para uma salinha. E aí, quando eu vi ele mandando o motorista entrar para aquela sala, eu perguntei para ele se ele estava dando ordem de prisão. E na época eu estava fazendo direito. E aí ele pegou e falou: não, por quê? Porque eu falei: não, então ele não vai para lá, não, ele vai ficar aqui junto comigo, porque ele é vítima que nem ele. Não, ele vai aguardar lá. Aí eu peguei e falei: não, Wellington, você não vai. Você vai ficar aqui comigo. Não, quem vai para lá, meu irmão, é quem está sendo preso. Se ele não está te dando voz de prisão, você não vai para lá. Aí ele pegou e me chamou de canto, né? Você conhece esse motorista? Então, tem tantos assaltos assim. Eu falei: então, agora ele é suspeito? Então eu sou mais suspeito do que ele, porque eu tenho 16. E aquilo foi um debate muito grande. E depois desse dia, eu comecei a sentir muito medo de ir para a rua. Aí pedi para sair, sair da linha do carro e fui pedir para ser transferido. A princípio, eu fui transferido para Suzano, mas como eu morava em Ferraz, eu pedi para ser emprestado para Ferraz para ficar mais perto de casa, já que eu ia sair da unidade em que eu estava há 21 anos, 22 anos dentro daquela unidade. E esses problemas nos deixam muito órfãos de uma entidade representada. Quem me acudiu lá na delegacia foi um deputado estadual, porque eu tinha conhecimento com ele, porque eu tinha o contato dele, porque eu tinha o telefone dele. E automaticamente, quando eu falei com ele, ele fala com na época da ouvidoria de polícia, ele fala com o ouvidor de polícia e o ouvidor entra em contato com a delegacia para saber o que estava acontecendo. Mas por quê? Um deputado estadual porque era um trabalhador dos Correios. Porque se fosse um trabalhador qualquer, talvez tivesse até ficado preso lá. Então isso, eu acho que é uma das coisas que a gente sente muita falta nas nossas entidades. Né? E Riba, só te cortando, desculpa. Em relação a assalto, Riba, eu sou perito, cara. Já tive assaltos nessas mesmas condições, assalto dentro de mercado, assalto andando, jogar objeto, tacar pedra. Quando eu resolvi vir da zona oeste, né, pra zona leste, me alertaram lá, falou, ó, na época estavam se criando o Seitaquera, que não tinha esse Seitaquera, era um bracinho do Vila Maria, acho que não estava cabendo dentro do Vila Maria, eles resolveram criar o Seitaquera. Eu falei, pô, minha oportunidade de ir pra lá. Quando eu vim, me alertaram lá, o meu gerente na época, o Gilberto, falou, Márcio, lá o negócio é feio, meu, assalto direto e tal, só que como a gente, pô, nós somos nascidos e criados na periferia, meu, pô, se a gente, né, gosta de tomar nós jogamos uma bola, você fala, isso aí pra mim não é verdade, Riba, porque quando você tem o primeiro assalto, você já dá aquele impacto, vai chegar onde você desenhou perfeito. Segundo assalto, você já começa a
terceiro, quarto, quinto, sexto, quando você percebe, você já está adoecido, você está com estresse pós-traumático. Você vai no mercado fazer compra e você vê 2, 3 moleque entrando, você já dá aquele choque no coração. E você nem percebe, mas você já está dentro do problema. E o correio, acredito que hoje a quantidade de assalto está um pouco menor, até porque o correio deixou de carregar tudo aquilo de valor, né, Ribamar? Eu não sei lá em Ferraz, mas aqui para nós não tem mais muita coisa de valor, não compensa mais. Porque naquela época eram quadrilhas que roubavam no correio. Não eram noias, não era indivíduo comum, não. Era quadrilhas. Os caras vinham preparados mesmo. E aí, mas mesmo assim, muito trabalhador, cara. Foi uma máquina de moer cérebro nessa época. Eu conheço muito trabalhador que tem problema até hoje, toma remédio, não dorme muito bem, ou então estressado sempre por causa de assalto, cara, dentro do correio. Isso é uma verdade. Muito difícil. E assim, você pega... Às vezes eu gosto de ser carteiro, eu gosto de estar de uniforme, de ir pra rua, de atender as pessoas. Mas às vezes... E eu gostava, inclusive, de sair de casa e trabalhar de uniforme. Eu perdi esse hábito por medo. Medo de ser reconhecido. Né? Por medo. Né? E aí eu tive um problema sério, né? Que foi justamente esse tal do estresse pós-traumático aí. Sim. Em que eu tive um dos assaltos. E é bom que a população saiba disso. Por quê? Às vezes as pessoas não sabem, mesmo o trabalhador do correio que não é da área operacional, que não é carteiro, que não é motorista, motociclista, ele não sabe dessa situação em que o carteiro é colocado todo dia, que o motorista é colocado todo dia, que o atendente comercial sofre todos os dias, que o motociclista sofre todos os dias, essas questões de assalto. Né? E é uma situação muito difícil. E às vezes a população não entende que quando o trabalhador é assaltado, no outro dia não tem outro trabalhador para ir lá. Não tem. Entregar a sua encomenda. E se você tem 2, 3 trabalhadores assaltados e que estão com problemas, a empresa não tem como substituir aquele trabalhador de imediato para colocar um outro naquela linha. Sim. Né? Então, eu acho que esse debate é algo que a gente tem que fazer com a comunidade. Sim. Que a gente tem que fazer com a população. E que a empresa deveria assumir essa responsabilidade. Né? Porque eu vi um pessoal reclamando a semana passada, lá na agência lá em Ferraz, por exemplo, que estava reclamando, xingando os trabalhadores porque eles pagaram para receber a encomenda em casa e tinham que retirar lá na unidade. Né? É uma área de divisa em que é pior ainda, né? Uma situação mais difícil ainda, divisa de São Paulo com Ferraz, em que o carro não consegue ir. Né? E quando chega, é assaltado. Então... a população ela precisa ter esse entendimento, né? Ter esse conhecimento. Né? E eu acho que isso também serve para a gente passar, para que eles tenham esse entendimento. Então, eu acho que, fora os problemas ortopédicos, né? Que nós temos aí milhares e milhares de trabalhadores dos Correios que estão hoje com um monte de problema, um monte de situações, e que eu acho que a gente tem que, todos os dias, você tem que se reinventar. Você levanta de manhã... Aí você, com dor nas costas, com dor no ombro, com dor no joelho, você diz, poxa, eu vou trabalhar. E muitas vezes, né, você sabe que você não tem condições de ir. Que as suas condições, né, de saúde mesmo já não consegue ir. Então essa é a vida do carteiro. Lá em São Miguel, como é que está a situação por lá? Essa é a vida do carteiro, Ribamar. Eu acho que é uma frota envelhecida, né, cara? Vamos tratar como frota. O pessoal tá envelhecido. O último concurso do Correio foi em 2011, Nossa. Entrou em 2013 o último. O cara mais novo dentro do Correio hoje, Riba, ele tem 30 anos, 32 anos, cara. O cara mais novo. Aí você pega... O cara, trabalhou na Bolsa aí, a gente que trabalha em CDD, a gente sabe, o cara trabalhou na Bolsa há 30 anos. Você acha que um cara desse não vai ter alguma doença, não vai adquirir alguma doença durante esse período? Né? Uma bursite, um problema de joelho e tal. A gente olha lá no CDD São Miguel, eu acredito que não é só o CDD São Miguel, todos deve ter uns 10, 12 restritos lá, entendeu? Deve ter uns 10, 12 restritos, falta todos os dias.
né? Mas é o que você falou, não é por culpa do cara, é por culpa do dia a dia que estourou o cara, meu. Estourou o cara. A empresa, ela devia, sei lá, o Ribamar, ela deveria fazer alguma relocação, sei lá, levar esses caras pra uma agência próxima da região. Se bem que estão fechando a agência, não tá tendo. Eles querem levar os caras pro Vila Maria agora, né? Abriu até Um chamado lá, um né? chamado lá. Só que aí é distante de todo mundo. O cara mora lá no Alto Tietê. Pra ele ir pro Vila Maria todo dia é fora de mão. E aí eles querem tirar o 30% do cara, ele quer, né, não quer deixar o cara à noite, agora tá esse debate. Quem assinou lá não vai ficar à noite, Ribamar, porque os caras levam o cara pra noite, o cara morde o adicional noturno, e aí o cara fala, opa, ganhei um dinheirinho, juntei o útil com o agradável, né? Agora já não vai ficar mais à noite, o cara vai ficar de manhã ou de tarde. O cara já não quer ir mais. O cara fala, não vou mais. Esse horário pra mim não... Mas eu acho que a empresa... É complicado, Riba. Também não tem só o lado da empresa, né? Tem o lado do trabalhador também. Ele quer ser útil, porém ele não consegue ser útil. Eu acho que devia achar um mecanismo de tirar o trabalhador da rua. Mas aí tira o trabalhador da rua, ele se recupera fisicamente, só que aí tira os 30% do cara e aí ele se perde financeiramente. E aí? De que adianta você estar físico bom, não tá doendo, você não tá indo pra rua, você tá fazendo um trabalho legal, laboral ali, só que você não tá conseguindo pagar suas contas. E aí? E às vezes 30% na realidade, por exemplo, na unidade que normalmente se trabalha ao sábado, eu quando eu estava em São Miguel, eu trabalhava ao sábado, né? Então, quando eu saí de São Miguel, que eu fui para transferido, eu de cara já perdi os 15%, né? Que era trabalhar ao sábado. Um peso danado. Pô. Uma diferença danada no salário. Quando eu chego lá, aí peguei uma restrição, aí já queriam tirar os 30%. Eu falei, não, 45% do salário não. Entendeu? Não dá. Vai sobrar o quê, Ribamar? Eu acho que nós precisamos realmente fazer esse debate da requalificação, da reabilitação. Né? É algo que tem lei, né? A lei garante. E agora foi aprovado um projeto de lei que eu acho que é muito importante, que é da fibromialgia no Congresso Nacional, mas eu estava conversando com um parlamentar, e provavelmente ele virá aqui no programa também, que é de nós apresentarmos um projeto de lei específico do Correio sobre reabilitação profissional. Porque a nossa categoria, Márcio, ela está muito adoecida. Tá muito. Ou adoecida psicologicamente por conta dos assaltos, por conta de toda essa pressão que sofre para dar conta da entrega da encomenda, conseguir realizar aquele trabalho com o mínimo de pessoas, né? Com o mínimo de trabalhadores, ou por conta das condições de trabalho para quem já está com N's ites aí, né? É a bursite, é a tendinite, é o rompimento do ligamento do joelho, é o tornozelo zoado, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse debate, inclusive dentro do Congresso Nacional, aproveitar os parlamentares aí que a gente tem contato, aproveitar que o ano que vem é ano eleitoral e já pegar para depois desse recesso aí, a gente ter alguma coisa que venha no sentido de preservar esses trabalhadores. Sim. Né? E até quero deixar aqui um recado para os companheiros aí, as companheiras que têm esses problemas ortopédicos, que sofreu um acidente de trabalho, que precisa de um advogado previdenciário, entre em contato comigo, pode me procurar. Quem não tiver meu telefone, pode perguntar para a maioria dos trabalhadores, e eu deixo aqui também o meu telefone para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam entrar em contato, porque a gente possa ajudar esses trabalhadores. Meu telefone é 11 99732 3716. Né? E a gente precisa mudar essa situação em que está hoje, né? A empresa recentemente, o Ribamar, inclusive os companheiros do Paraná estão em greve nesse momento, justamente contra a entrega unificada, e eu venho aqui saudar eles e dizer que estamos juntos. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Não tem como aceitar a entrega unificada do jeito que ela vem sendo colocada, proposta pela empresa. O Ribamar, eu acho que a ideia, não sei quem teve,
ela não é de todo mal. Ela não é de todo mal, porque é uma crítica que a gente tinha entre nós trabalhadores. Pô, de manhã eu ia levar um Sedex lá, meio-dia o motoqueiro passava e deixava um telegraminha lá, e quando era 2 horas passava o carteiro pedestre e deixava uma encomenda. Até o cliente falava, o seu amigo acabou de sair daqui. Então, realmente, a entrega unificada, ela vem para acabar com esse desperdício pra melhorar de mão de obra. velho. Porém, não é do jeito que eles querem. Não é do jeito que eles estão apresentando. No CDD São Miguel, eles estão fazendo um piloto, né? Que eles adoram essa palavra, né? Piloto da entrega unificada. Simplesmente, Ribamar, os caras vão lá dentro do salão, tira todos os registrados e todas as cartas de um distrito, fala que o carteiro não tem mais distrito e joga pro carro. Pô, e aí o carro não tá conseguindo entregar nem a encomenda dele. Ele vai absorver mais esses envelopinhos fininhos, mais essa carta simples. O telegrama. Não. O telegrama. Eu acho que se fosse feito com transparência, de um jeito sério, chamar o trabalhador, Ribamar, que é quem tá. Eu acho que a autogestão, quando eu falo autogestão, é lá em cima, não são o gerente, não é o nosso coordenador, os nossos supervisores ali. A autogestão, ela tem que parar de achar que o carteiro é inimigo dela, Ribamar. O que eu sinto... E chamar pro debate, chamar pra conversa. O que eu sinto é isso, pedir Ribamar. opinião e aceitar a opinião. Exatamente. O que eu sinto hoje é que a autogestão, ela acha que o carteiro é inimigo. Que as coisas não andam dentro do correio porque o carteiro breca, porque o carteiro faz vida... até perdi a palavra. Faz corpo mole. Faz corpo mole. E não é isso. O carteiro, ele é parte do processo, cara. E se não for, a parte mais importante, Ribamar, do processo de distribuição é o carteiro, mano. Tem o tratamento, onde os nossos amigos OTTs fazem o tratamento da carga, unitiliza e manda pros CDDs. Quando chega no CDD, é o carteiro, meu irmão. O carteiro, ele é soberano naquilo. E o autogestor lá em cima, o cara que faz o contrato, o cara que tá no ar-condicionado lá, ele acha que nós somos inimigos, não somos. Todo carteiro adora ir pra rua e voltar Caloex zerada. É muito bom. É uma delícia, cara. Sua Outro baixa... dia você não tem retrabalho. Pô, a sua baixa, meu irmão, você chega lá e fala, 100%. Você olha pra sua gaiola limpinha, você fala, se amanhã não chega nada, eu tô de boa. Todo carteiro, eles acham que não, eles acham que a gente tem prazer de trazer serviço de volta da rua, Ribamar. E não temos. Nós gosta de trazer a Lex zerada, gosta de deixar o serviço em dia. Só que do jeito que vem acontecendo, não tá dando, cara. Não tá dando. Eles deviam chamar o carteiro de base para uma conversa, uma transparência. Porém, a gente trabalha numa empresa de comunicação, onde a comunicação é zero dentro dela, entre as gerências. As gerências é séria, mas devia chamar a gente, Ribamar, colocar lá e falar, escuta, estamos pensando em fazer uma entrega unificada, escuta, a gente sabe da dificuldade do trabalhador que está com os Nzites, né, como diz você, ele já não aguenta andar mais, já não aguenta pegar peso. O que você acha de você ir trabalhar com o carteiro no carro e a gente leva a sua carta, você vai de acompanhante com o motorista e os dois juntos desempenham. Ah, não vai dar, mas vamos tentar e tal. No diálogo, na transparência e não querer empurrar a goela abaixo. Uhum. O trabalhador odeia isso, mano. O trabalhador odeia isso e assim, eu fico triste, ô Riba, porque... cara, nós passamos 4 anos, mano, de um governo privatista que vendia tudo. Cara, os caras vendem até a mãe se deixar. E a gente chegava pra trabalhar, a gente não sabia se... No outro dia tava lá de volta. Na outra semana ia ser Correios ainda, né? Se a nossa empresa ia se sustentar diante de tanto ataque. E aí a gente elegeu um governo progressista. A gente falou, opa, agora, meu irmão... Pô, agora nós vamos ampliar o terreno, né? Pô, tá do mesmo jeito o trabalhador, Ribamar, chega pra trabalhar, não sabe se a nossa empresa chega amanhã. É só comentário de que a empresa não tá pagando A, não tá pagando B, não tá pagando C. E as LTRs não estão chegando. Pô, qual empresa, Ribamar, de logística que vive sem LTR, vive sem as linhas de transporte, cara?
Pô, que Não nível tem que nós jeito, chegamos, meu irmão. Não tem jeito. É essencial. Pô, meu, Não dá, o não dá carro-chefe. pro carteiro sair da unidade e buscar no centro de tratamento a Sim. carga, voltar, depois ir para a rua. Induzir, tá? Né? Porque a gente tem que induzir, tem que montar a sua linha, ir pra rua, voltar. Quando ele volta da rua, Ibamar, a carga tá lá pra ele levar. Você sabe, né? Os alremetentes, as logísticas que ele tem que levar. No nosso MEs. caso, nós estamos levando pro Carmorzina. Aham. E cada unidade tá tendo cada região tá tendo um centralizador. E aí, cara, então quer dizer, a gente estamos cobrando escanteio no cabecear. Entendeu? E aí vamos entrar não sei se dá tempo. Dá. Vamos entrar num tema, a valorização do trabalhador motorista dentro do Correio Ribamar. A gente fizemos um movimento o ano passado, Ribamar, de aumento de função e tal. Aí teve uns 3, 4 camaradas nossos lá da Zona Leste, teve um menino de Santos, 2 meninos de Santos, muito bom. E a gente conseguimos, com muito custo, cara, muito custo e muita ameaça, infelizmente, aumentar R$70, cara, na nossa função. Mas foi uma movimentação, e agora eu posso falar que já passou. A gente tava armando uma entrega de função simultânea. Tinha mais de 800 motoristas dispostos a entregar. O Márcio ia entregar no CDD São Miguel, o Ribamar ia entregar lá no Ferraz, o João ia entregar lá na Bahia. E a gente estava disposto a fazer isso, porque hoje, Ribamar, eu acho que tinha que ter uma valorização do funcionário motorista, cara. Ele tá trabalhando pra caramba. Ele tá levando carga, trazendo carga, muitas das vezes exposto a assalto, exposto a perder Sedex, exposto a bater a viatura, que você sabe, o estresse do dia a dia para ganhar R$350. Eu tô ouvindo, tem um movimento de muitos trabalhadores dizendo que vai entregar a função e prefere virar pedestre de novo. Mas porque assim, imagina que você é motorista, você recebe R$350 a mais. Aí, eu, pedestre, eu entro às 9, vou pra rua, entrego os meus registrados, entrego as minhas cartas. Quando dá 2h30, 3 horas, né? Tô sendo muito generoso, estou indo para casa. E o motorista, sim, ele chegou, se tiver carga, ele tem que retornar para a rua. Sim. E tem que bater o seu cartão às 18 horas. Sempre sobra uma coleta, sempre sobra uma fralda. Lá em Ferraz, vocês não estão... Não está me entregando fralda. A prefeitura de Ferraz, ela não fechou esse contrato, né? A de São Paulo fechou fralda, cara. E muitas das vezes não cabe no carro, Ribamar. Eu fui pro Itaim para entregar fralda, eu acho que foi 8 ou 10 pacotes de fralda dentro do carro. Já enche a Fiorino, você sabe já disso. Enche, então... E aí tá sobrando isso, cara. Então acho que a empresa devia olhar no sentido de recolocar o carteiro pedestre como o carteiro convencional, o antigo carteiro convencional. Sim, né? Sim. O antigo carteiro convencional, ele será o acompanhante do motorista. E os dois ali vão fazer uma equipe, uma dupla ali, e aí vai levar suas cartas e tal. Até porque, Ribamar, esse debate da entrega unificada, eu acho que ela também tem que ser... Ele também tem que ser debatido, levado para mesa, coisa séria. Porque... a carta não tem mais carta. Você pega o CDD São Miguel na sua época, chegava a 20 mil cartas num dia, meu irmão. Sabe quantas cartas chega lá hoje? 2.000, 1.800 cartas, para dividir em 17 distritos. Nós tínhamos 20 mil de carga lá. Você acredita? Olha só, né? E aí hoje, então eu acho que esse debate ele tem que ser feito sim, e o mais breve possível. E assim, tem que ser um debate sério, porque em 2003, eu era secretário-geral do Sindicato de São Paulo. E nós já fazíamos esse debate. Olha. Por quê? Porque o carteiro, ele saía, aí o carro, e naquela época era poucos carros no CDD, no CDD São Miguel, era 2 carros, era 2 linhas. Mas aí o carro saía com uma linha, aí daí a pouco o carteiro tinha entregue um registrado, o motociclista vinha com um telegrama, e o carro vinha com uma caixinha que poderia ter juntado tudo e ter feito
né, um GU para ser levado. Então, é um debate que já está muito tardio. Se a empresa quer melhorar na sua logística, esse debate ele tem que ser feito, tem que ser aprimorado. Sim, é verdade. E o plano de triagem, né, Ribamar? Eu acho que passa mais pelo tratamento, cara, do que se distribuição, porque essa carga ela tem que chegar já preparada. A empresa ela tem que criar um mecanismo de quando o Ribamar for lá pegar o distrito dele, ele saber que tem uma caixa, um telegrama e uma carta simples naquele endereço. Hoje você sabe como é feito. A caixa entra na indução e fica lá nas gaiolas, o objeto médio fica ali no meio das meninas no registrado e a carta vai para os caninos. Então, o carteiro não tem esse tempo de sair pegando a caixa aqui, a encomenda média e a carta lá no... Entendeu? É isso. Perfeito. Márcio, 40 minutos de bate-papo. Passa rápido, né, bom, meu irmão? Vou aproveitar esses minutos finais para, como disse no início, fazer aí uma homenagem, né, póstuma aí para o nosso camarada Cláudio Carvalho Dias. É um camarada que lá em 1986... participou das primeiras greves do Correio, participou da greve de 87 e em 1988, na demissão de 3.000 trabalhadores de uma pancada, ele foi demitido. Ele ficou demitido por aproximadamente 16 anos, de 1988 até 2004. Né? Em 2004, numa luta travada dos sindicatos a nível nacional pela anistia, o presidente Lula já havia assumido o governo e nós tínhamos cobrado dele a anistia dos Correios. Nós conseguimos colocar alguns trabalhadores que já haviam, inclusive, perdido o processo nas 3 instâncias, porque eram processos que eram julgados de qualquer jeito. Com vícios, e né? nós conseguimos trazer de volta o Cláudio Carvalho Dias, o Iena, famoso e ele Iena. voltou para o CDD São Miguel. Né? Eu já o conhecia antes, né? Porque ele... era o organizador do futebol. Inclusive dirigente da Arco já na época. Foi dirigente da Arco, né? Sim. Chegou a ser presidente do Conselho Deliberativo da Arco. Sim. Né? Um camarada aí que tem o meu respeito, muito meu amigo, né? A gente andou muito junto. Foi candidato na Arco, inclusive, sem ele nem estar na unidade. Ele estava de férias. Ganhou. E aí eu peguei e falei, cara, nós estamos montando uma chapa aqui e eu preciso de um conselheiro na Zona Leste. Aí ele falou, eu não sei nem falar, como é que eu vou falar? Eu falei, não, você e o Davi Motti vão ser candidato. Aí ele, não, então me candidata aí. Aí fui lá, peguei o cartão passe dele com o chefe, tirei a Xerox lá, peguei e pedi para ele me mandar uma foto, não tinha como ele me mandar a foto, fui na casa dele, peguei uma foto 3x4 com o filho dele, coloquei na ficha de inscrição e levei para registrar o Iena. Iena foi o conselheiro mais votado do Conselho Deliberativo. E é um camarada em que a gente gostaria muito de poder estar com ele hoje. Presente com a gente ainda. Ele sempre nos ajudou, sempre organizou futebol. Se estivesse hoje conosco, com certeza estaria nessa luta sempre, como sempre esteve conosco. Sim, é verdade. Márcio, deixo aí para você fazer suas considerações, falar aí, o que você está vendo aí desse próximo período e como que nós vamos... Eu vou aproveitar esse restante de tempo aqui, Riba, para falar da nossa campanha, né? Eu acho que vai ser uma campanha... já está desenhada, né? A empresa vai vir com a desculpa de que está difícil e o trabalhador, o Ribamar, ele não aguenta mais pagar o plano de saúde, cara. Eu acho que o nosso plano de saúde está impagável. Ele está impagável financeiramente. E com os últimos acontecimentos que está acontecendo de 6 meses para cá, o trabalhador desconta R$1.000, R$1.500 dele e ele vai passar num simples dentista, que é aquela de Ferraz, que é a única que atende lá, que é a que faz tudo lá. Sim. Não tá atendendo porque não estão pagando ela, cara. Pô, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Acho que deu. Acho que o trabalhador precisa se manter mobilizado, viu? O trabalhador precisa se manter mobilizado. Do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí, mobilizadíssimos, porque eu acho que a luta vai ser árdua, nós vamos precisar meter o pé na porta de novo e fazer uma greve. O mínimo que a ICT pode fazer pela gente, e agora já vai para a gestão, o mínimo que vocês podem fazer é voltar a gestão do plano de saúde para a empresa. Pro Correio. O mínimo. Eu li algumas coisas, que eu não sei se é verdade,
São 150 milhões ano só para administrar o nosso plano. Só para administrar. Só para administrar. Porra, uma bela economia, né? Mas a gente sabe fazer isso, né? A gente fez isso uma vida toda. A vida inteira. A Gessal tá armadinha lá, meu irmão. Cata um carteiro desse aí que já não aguenta mais caminhar, coloca ele na Gessal para emitir guia, para liberação, alguma coisa. Olha aí, ó. Tive uma ideia aqui agora, hein, irmão, na mesa. A gente sabe fazer isso. Ambulatório dos Correios. É necessário já. O trabalhador, aquela limpezinha, aquela habituaçãozinha, vai no ambulatório. Aquela consulta simples de psicólogo ali, de psiquiatra, até assalto, registrar uma CAT, vai no ambulatório. Olha quanto o Correio vai estar economizando nisso e o trabalhador também. Exatamente. E a gente precisa se mobilizar nisso daí. E só a luta muda a vida, então lutemos, Riba. Tem jeito. Tamo junto, Márcio. Bom, gente, nós temos um orçamento de 100%, em que 37% do orçamento, por exemplo, do PIB brasileiro, é gasto com 99% da população. Os 63% do orçamento, vamos lá, você tem R$100, R$63 é gasto com 1% da população brasileira. Por isso, não deixe de votar no plebiscito popular. Até o dia 7 de setembro você vai ver as urnas, vá lá, vote. E não esqueça de curtir, compartilhar os nossos programas, de se inscrever no nosso canal. Vamos lá, tamo junto. Márcio, que Deus abençoe, que o Senhor possa nos abençoar a todos nós. Amém.